Olá, amigos. Estamos iniciando o nosso podcast Tirando a Limpo. Será um espaço destinado a conteúdo. Nós vamos entrevistar pessoas de relevo, de importância para o Rio Grande do Norte e suas determinadas áreas de atuação. É um programa que eu tenho certeza será bem avaliado pelos nossos internautas, por vocês que estão nas redes. Esse programa é um produto da Dueto Produções e do Sistema Tribuna de Comunicação, que tem a Tribuna do Norte, o jornal, e a Tribuna Online na internet e a Rádio Jovem Pan News também. Então, eu trouxe hoje um cara que dispensa apresentações na sua área de trabalho, que é o marqueteiro político mais vitorioso da história do Rio Grande do Norte, Alexandre Macedo. Alexandre Magno Freitas de Macedo. E é um prazer, Alexandre, estar com você aqui, recebê-lo, porque aqui a gente, com você, temos certeza de ter realmente substância nas informações, nas colocações, e aprenderemos, né? A gente só aprende com quem é bom. Prazer é meu, Rubinho, de estar aqui no Tirando a Limpo, e mais do que isso, de ser, digamos assim, participar do seu primeiro, né, podcast. Então, alegria enorme estar aqui para a gente conversar, trocar experiências conjuntamente, né, e falar de momentos que vivemos, né, em comum trabalho. Exatamente. Ou em outras temporadas, em outras circunstâncias, né, que a vida nos levou. Pois é, hoje, só para deixar claro, Alexandre é um sujeito muito organizado, é um sujeito é um líder, mas hoje está perdendo o comando de sua agenda pessoal, porque ele tem 2 netos que mandam e desmandam nele, Vitor e Luísa, e teve a grande notícia, né, Alexandre, que vai ter o 3º. Como é ser avô, Alexandre? É difícil até de você dizer, porque... É o meu grande sonho de vida, meu projeto de vida último. Não, e é um sonho do qual você não tem função ativa, porque não depende exatamente de você. Então, ele chega sem avisar, né? Você realiza esse sonho pelos outros, mas pelos outros que são os seus filhos. Então, eu acho excelente ser avô. Eu acho ótimo. Eu curto as crianças. Eu tenho um neto com 4 anos, uma neta que fez 1 ano, e tive a grata notícia domingo de que vou ser avô de novo, porque minha filha, Bianca, está grávida. Adorável figura. Então, eu quero muito bem, tanto a Henrico quanto a Bianca, mas a Bianca é um doce de ser humano. Dizem que ela é um docinho de coco. Docinho de coco. Alexandre, vamos começar pelo começo, né? Alexandre como é que foi a sua infância, especificamente? E onde? Minha infância foi uma infância muito tranquila. Foi Natal, meu pai, quando eu nasci, meu pai já era tabelião, tinha um cartório aqui em Natal. Minha mãe, naquela ocasião, estava passando uma temporada como dona de casa, porque tinha sido bancária. Ela era bancária, dona Conceição? Minha mãe começou a trabalhar... revelação. Minha mãe começou a trabalhar com 15 anos de idade. Aos 15 anos, ela trabalhava no Banco do Povo. Banco do Povo, você sabe que a sede do Banco do Povo é a sede da Tribuna do Norte. Exatamente. Ela trabalhou no Banco do Povo, que depois se transformou em Banco da Bahia, e eu não tenho certeza, mas acho que tudo isso hoje é Bradesco. Mas não tenho certeza plena. Sim. Mas Banco do Povo e Banco da Bahia... Papai trabalhou no Banco do Povo, mas a assiduidade não era muito forte dele, e aí ele saiu. Então, depois minha mãe também foi para o cartório, né? A princípio ajudar meu pai, depois ela tornou-se tabeliã substituta, e depois ela ficou mesmo como tabeliã. Quando meu pai aposentou-se, ela era a primeira substituta e ela foi tabeliã por muitos anos, até se aposentar. Então, a minha infância foi entre brincar e... De quê?
Brincado como todo menino brincava. Você jogou futebol na infância? Peladinha, aquele joguinho infantil. Né? Eu nunca fui, de fato, atleta e nunca tive esporte. Na minha casa, mas tem um irmão craque de bola. Cabral. Meu irmão, Carlos Cabral, que camisa 10 do ABC. Vocês chamam Cabral e eu chamo Carlos, foi atleta, jogou futebol de salão há muito tempo. Era um dos jogadores mais técnicos que eu vi jogar futebol de salão. Pois é. Habilidosíssimo. Mas camisa 10. eu não segui por esse caminho. Né? Então, a brincadeira ainda bem era... para Pelé, né? Ainda... Pelé agora é adjetivo. Né? Virou adjetivo, que é uma coisa boa. Então, a infância foi uma infância comum, mas uma infância com muita alegria, muito convívio com os primos. Acho que foi a época que eu mais convivi com os primos. E eu cheguei na adolescência, digamos, sem nem nada a reclamar da infância. Você acha que, eu pelo menos penso assim, não sei se você vai concordar, mas no nosso tempo havia para mim a palavra e o conceito que definem tudo da minha infância. Minha infância foi anos 70, anos 80, que era a liberdade que a gente tinha, mesmo sem dinheiro, de ir e vir. Qual a diferença você acha que os meninos de hoje, claro que são meninos eletrônicos, digitais, mas eles, se estivessem na nossa mesma situação, eles teriam como brincar, teriam como sair para uma boate, uma coisa assim. Bom, no mundo de hoje, tão violento. Quando eu fui criança na década de 60 e um pouquinho da década de 70. Era um outro mundo. Era um mundo onde a violência era assim, uma notícia um pouco longe. Né? Então, hoje as crianças são, eu diria que, quase que presas dentro de casa, e aí apareceu, digamos, a grande brincadeira da humanidade hoje é um smartphone, e um tablet. Eu diria que é controlador da pois vida é. da gente. Então, de um lado, ela é nociva, porque, inclusive, isso gera ansiedade. Você vê aí, tem relatos de crianças que já desenvolvem uma ansiedade precocemente, porque é a tela o tempo todo, e na tela tem também o lado que não é tão positivo, tão educativo, não é? Não. Então, mas o brinquedo de hoje eu percebo, porque quando eu chego na casa do meu filho, a primeira coisa que meu neto olha para mim é: papai, vovô, o telefone. Né? E ele hoje tem 4, mas quando ele tinha 2 anos era quase assim. Aí eu ficava impressionado porque ele ia com o dedinho pro YouTube. Ele podia não saber qualquer outra coisa, mas o YouTube ele sabia. Então, e no YouTube ele descobriu um grande hobby para ele, que foi a bicicleta. Ele assiste tudo que tem a ver com bicicleta, é louco por bicicleta, você tem uma ideia, ele já está aí participando de competições e tudo. Bicicleta sem rodinha, né? Para ele, bicicleta foi bicicleta, com rodinha, sem rodinha. Né? Ele saiu da rodinha muito, muito novinho, né? Com 2 anos e pouco. Eu nunca aprendi a andar de bicicleta. Eu tive meu tempo, né? Mas sem essa paixão toda. E a adolescência, assim, na Natal, eu acho que você viveu um período, assim, eu penso, né? Anos 70, aí já era adolescência, caminhando para a fase adulta. O que é que se fazia em Natal? Como você curtia Natal, vivia Natal naquela época, né? Época que você já não era um menino? Eu estudei 12 anos do que a gente chamava de preliminar até o pré-vestibular no Colégio Marista. Então, parte da adolescência está registrada no Marista. Até porque eu tinha no Marista uma vida muito ativa. Eu acho que o germe da política me pegou logo cedo. Exatamente. Porque eu gostava de ser líder da classe. Né? Depois, já na adolescência, eu me encaminhei para a política estudantil dentro do colégio. Então, eu
eu fui vice-presidente do Centro Cívico, que era o Grêmio. Na época Era o Grêmio, mas era Centro Cívico Rodolfo Garcia. Que era no regime militar, era centro. Pois é, nós estávamos vivendo ele. Então eu fui vice-presidente do Centro Cívico, no outro ano eu fui presidente do Centro Cívico, no outro ano eu estava interferindo na eleição do presidente do Centro Cívico, então eu participei. O que eu não fiz na vida universitária. Como foi essa sua eleição para presidente? Foi uma eleição até certo ponto tranquila. Veja bem, é um modelo de política que eu acho que não existe em lugar nenhum do mundo. Eu não tinha o hábito de pedir voto. É mesmo? Eu não tinha o hábito de pedir voto. Eu achava que o que ganhava a eleição, já que a campanha era de classe, de sala em sala, apresentando as propostas. As propostas, né? Era o guia eleitoral. Pronto, eu achava que o importante era fazer um discurso. E nesse tempo eu gostava de fazer discurso. É mesmo? Porque meu pai era do Rotary e me levou muitas e muitas vezes para as reuniões do Rotary. Quantos anos isso? Quantos anos? Eu acho que eu comecei a ir para o Rotary, eu devia ter 10 anos. Ora, eu com 12 anos, eu me lembro que eu fiz uma palestra no Rotary, porque eu fui àquele passeio, que hoje não tem nenhuma novidade, mas naquela época existia uma certa novidade. Eu fui em 1974, eu fui ao passeio da Disney. Então eu tinha 12 anos. Toda criança sonhava com ele. Então quando eu voltei, o presidente do Rotary me chamou para eu fazer lá, não era uma palestra, mas era para eu contar a experiência, e eu fui. Então eu era um menino que fazia discurso, eu era um menino que resolvia cantar, eu cantei na questão do Rotary, cantei. Eu cantei qual era o seu... A música que eu cantei mais foi Jesus Cristo, de Roberto Carlos. Eu quero lhe dizer que cantei no Marista, eu quero dizer que cantei na ABB, cantei no América. Na ABB? Em eventos sempre do Rotary. Sempre do Rotary. Que tinha um negócio do Rotary, eu ia aí. E tem uma foto minha interessante. Naquele tempo era uma gravata, não era borboleta, não, era uma gravata com dois riscos aqui, né? Eu de paletó, tudo cantando. Mas você era carreira solo? Carreira solo. Estilo Roberto Carlos. Eu cantei música de Roberto Carlos há algum tempo. Aí você... Eu era o menino que tocava piano. Né? Eu estudei na escola de música da universidade. E hoje sou profundamente... Você não me perguntou ainda, mas se você me perguntasse um arrependimento na vida, deixar de ter tocado piano. Eu acho que quem toca um instrumento tem um hobby assim muito especial e uma forma de encontrar alegria no seu dia a dia. Essa inspiração de gostar de música e de... Você me surpreendeu com essas informações. Estou processando aí. Isso veio de onde? Seu pai cantava também? Sua mãe cantava? Não. Tinha alguém na família com esse dom? Não, mas minha mãe tinha muita vontade que eu acontecesse em qualquer... Em alguma atividade? Em qualquer atividade. Então, minha mãe dava muito apoio. Quando eu comecei a dizer que ia cantar, ela que me levava para o negócio do Rotary com meu pai, tudo. Então, e eu, na política, não. Minha família não tem nada de política. E eu, na verdade, eu sou um político da cortina para trás. Sua família tem raiz de Santana do Matos, né? Meu pai é de Santana do Matos. Meu pai é nascido em Santana do Matos também. Meu falecido pai. E aí, Alexandre, aí começou aquela fase da puberdade, né? Do desejo de conhecer outras coisas, outra vida e tal. A juventude do seu tempo era careta ou era pra frente, como se dizia, né? Para eu terminar esse período de infância com adolescência, há um fato que a mim alegra muito na memória. Eu fui governador mirim do Rio Grande do Norte. Eu sei, tá aqui. Eu ia perguntar agora. Com direito, ajudante de ordem, tudo. Como foi essa história do governador mirim? Por que se criou essa figura do governador mirim? O governador Cortez Pereira governou o estado. Ele era uma pessoa visionária. De 71 a 75. E esse projeto que ele criou, de ter o governo mirim, ele me disse que era um projeto para... Naquele tempo, a juventude não via a política, porque nós estávamos num período... De alienação. Nós estávamos num período de ditadura. Ditadura, né? Tortura. Então, e ele achava que essa era uma forma de mobilizar, porque isso passou durante algum tempo pelos colégios.
Então era uma forma das crianças e dos pré-adolescentes virem que o mundo não era, o poder não era exatamente aquela coisa carrancuda, dura, Sisuda. né? E dava também um pouco assim, uma ideia de responsabilidade. Então ele criou esse programa e eu fui o último deles. Como era o governador Alexandre Macedo? Como era a sua relação com o seu secretariado? Não, eu vou lhe dizer. Porque você primeiro, tinha direito, como foi? você tinha direito ao que o governador tem, né? Eu vou lhe contar. Carro oficial, eu vou lhe contar, ajudante de ordem, não é isso? Eu vou lhe contar eu estava em casa, tomando um banho, um sábado à tarde, e minha mãe bateu na porta do banheiro. Minha filha, apresse, tá? Quando eu saí do banho, ela disse, Marta, a irmã do governador, tinha uma certa relação com ela. A irmã do governador está querendo falar com você fora. Eu olhei, Marta. Bom, eu de fato não a conhecia. Fui lá fora. Quando eu cheguei, ela disse, olha, eu vim aqui e tal, porque o governador está querendo falar com você. Eu disse, eu internamente disse, tem alguma coisa estranha, não fiz nada errado. Acabou já vai pra... Eu disse, o que é que o governador quer comigo? Disse, não sei, ele quer ter uma conversa com você e tal. Eu troquei de roupa e fui com ela para casa do governador. Que era ali na Afonso Henrique. Quando eu cheguei lá, tinha mais uns 4 ou 5 da minha idade. Ninguém sabia direito o que estava fazendo lá. Também tinham vindo para conversar com o governador. E eles foram primeiro. E cada um que saía, quando chegava lá no ambiente que nós estávamos, na sala que nós estávamos, os outros perguntavam, o que foi a conversa? Não, ele me perguntou uma coisa sobre história, sobre geografia. Eu até brinquei no sábado à noite o cara vinha fazer prova. Era à noite, sábado à noite? Era 7 horas da noite, né? Enfim, quando chegou a minha vez, eu fui, era no terraço da casa do governador, o governador sentado do mesmo jeito poltrona, a casa. lá, e tinha uma outra cadeira, daquelas que ficam penduradas, né? E eu me sentei naquela cadeira, tipo balanço. E ele começou a conversar comigo. E eu comecei a fazer perguntas. Eu perguntei muito mais do que ele perguntou. Você terminou entrevistando o governador. E ele adorou uma pergunta, porque eu olhei para ele, o que é que o senhor faz com o dinheiro do Estado? Opa. Aí ele foi me dizer 2 ou 3 projetos. Aí eu falei sobre como era que eu ia. Eu ia para o Rotary, como era no colégio. Né? Ele não me fez nenhuma pergunta de história nem de geografia. Ele falou muito de Rio Grande do Norte. Eu disse a ele as coisas que uma criança pensava sobre aquele momento. Saí, voltei. Achei que ali ele ia ser só um lanche final e ia embora para casa. Aí Dona Ida, que é a esposa dele, vai até a sala e diz, olha, o governador escolheu e o governador mirim é Alexandre Macedo. O evento aconteceu em 1973. O evento máximo acontecia no dia seguinte, que era chegar ao Palácio do Governo, passar em revista as tropas, nesse caso dos escoteiros, né? Dos escoteiros? Dos escoteiros, E o governador, e você subia, tomava posse, o governador dava posse. Depois houve um almoço no Hotel do Reis Magos. Até me lembro bem que nesse evento, quando nós chegamos lá, o deputado Ezequiel Ferreira era o presidente da Assembleia. Tava lá, hoje é o filho. É o filho, hoje, o deputado Ezequiel Ferreira. Grande abraço. Então, resultado, estava vendo esse almoço da Assembleia. Então foi uma festa no Hotel do Reis Magos. Bom, passado isso, eu ainda durante o domingo fui a 2 colégios com o governador. E tinha grandes movimentos dos colégios, o governador ia e me apresentava como governador mirim e eu fazia discurso, né? E o governador disse a mim, olha, eu vou viajar, vou passar uma semana em Rio de Janeiro, São Paulo, alguma coisa assim. E vai ter uma série de eventos aí para vocês irem visitar colégios, órgãos de imprensa, né? Eu quero lhe dizer que tem uma curiosidade, no domingo mesmo, quando o encontro seria na casa do governador, para de lá nós irmos para o palácio. Eu estou tomando café, quando a colaboradora lá de casa entra na sala e diz, seu Cabral, tem um carro preto lá embaixo e o homem fardado está procurando Alexandre. Ela achava também que eu devia ir para a cadeia. Trocando de miúdos, era como se fosse uma ocorrência de polícia, uma guarnição. Era o grande Neném, que foi motorista do governador. Neném. Era o grande Neném. Trabalhei com o Neném. E um ajudante de ordem do governador,
que eu desci, ele me fez a gentileza, abriu a porta, eu sentei atrás, ele Acho que era perguntou a Coronel mim. Simar. Era Simar um Lasfi. que foi, era o que foi depois ajudante de ordens não, ajudante de ordem não, alguma coisa do governo Lavoisier, secretário da Casa Militar. Coronel Maia. Não. Se você me disser, depois eu posso me lembrar. Tinha Não lembro Valdomiro, mesmo. também que eram ligados ao... Mas ele foi ajudante de ordem Cortês e depois secretário, acho que da Casa Militar, na época de Lavoisier. De Lavô. Enfim, eu passei uma semana visitando os órgãos de imprensa, os colégios, os comandos militares. Eu e 2 ou 3 ou 4 secretários, né? E 2 vezes nós fomos ao palácio e lá a gente ia, conversava muito na mesa de despacho, tudo. Era uma coisa, como o governador não estava aqui, e a mídia dava um relevo. Qual era, por exemplo, Porque naquela época havia censura, né? Pesada. Mas qual era, informalmente, a reação dos seus amigos mais próximos a isso? Eu quero lhe dizer que passei uma semana sem ir ao colégio. Sem oposição. Sim. Também. E eu não posso negar, eu era criança. Eu fiz um pedido. Mesmo? Um pedido lá, eu não me lembro, não sei se foi a dona Ida ou se foi a alguém lá do governo. Eu disse que eu queria um pedido. Que no dia que eu voltasse às aulas, o primeiro dia eu chegasse no carro. Mas E eu cheguei. Aí tá certo. Aí ganhou moral. Moral total. E a mulher e a menina lá, qual foi essa? Teve algum efeito positivo junto a elas? Notícia, não é? Notícia no colégio. Não, mas no colégio. Todas, não apareceu nenhuma primeira daminha, não? Não. Mas foi muita gente vê isso apenas como se fosse uma grande farra. Eu não vi assim, porque eu me lembro que as pessoas, nós, na época, que o secretário dava um valor enorme ao fato de estar conhecendo, ao fato de estar dava muito valor. A cidade dava valor. O momento político dava também, muito valor, também. a liturgias, né? Então, foi essa mesmo. E com o detalhe, o doutor Cortês, durante toda a sua vida, quando ele se encontrava comigo em qualquer lugar, ele só me chamava de governador. Ele era uma pessoa extraordinária. Eu gostava muito dele. Tive a oportunidade, inclusive, de dizer isso muitos anos depois à Ila, sua filha, que teve um encontro comigo. Que é a atual vice-prefeita de Natal. Vice-prefeita de Natal e durante a campanha ela esteve comigo para uma gravação e eu contei o episódio a ela e disse a ela da admiração que sempre tive pelo pai dela, pelos pais dela, mas o pai dela... Foi um homem muito sofrido, enfim. Alexandre, e diante de tudo isso, você nunca pensou em seguir carreira política, não? Eu tinha certeza que eu ia seguir uma carreira que ou fosse exatamente a carreira política, ou fosse perto da política, o que de fato terminou acontecendo. Mas depois que eu saí, digamos, da adolescência, então nós vivíamos num momento que quem pensava-se em ser político tinha de ter um sobrenome tradicional. Ou então ia fazer um programa de rádio para depois ter uma audiência. E eu comecei a ver que isso não era de fato a minha praia e terminei, como é que se diz, seguindo outros caminhos. Então isso passou com o tempo. E eu lembro que você começou com a empresa, não é, uma agência, que tinha, inclusive, tomava conta, inclusive, de uma boate, né? A Pool Music Hall, não é isso? Não, são coisas distintas. Nós tínhamos uma empresa de promoção de eventos que depois se transformou numa agência de publicidade. E nós, em algum momento, compramos a boate Pool, eu terminei me associando, eu fui também dono de boate, eu também tenho essa no currículo. Do Grande Jacaré, né? Do Grande Jacaré, que foi uma pessoa que trabalhou conosco. Eu tive o desprazer de dar a notícia da morte dele, um acidente de moto. Um acidente de moto, era uma pessoa que eu tinha eu também. muita eu relação muito boa. Eu fui uma vez a Pool Music Hall e é um moleque de 15 anos. Eu achava, todo mundo foi pro dança e o único que não foi fui eu, com vergonha. Porque tinha as luzes nas luzes, jogos de luz, mas eu achei de um bom gosto a Pool Music Hall muito grande. Mas aí, Alexandre, você é formado em Direito, né? Sou formado em Direito. Sou advogado. Advogado. Você advogou?
Não, eu nunca advoguei. Eu sou advogado porque tenho. É bacharel em Direito. Sou bacharel, mas eu fiz o exame de ordem. E passou, então é Passei, advogado. sou advogado, tudo, e um advogado que até hoje prestigia a OAB, certo? Mas eu não advoguei. Eu, aos poucos, fui seguindo mesmo a carreira da publicidade. Eu tenho né? certeza que você teria sido presidente da OAB. Depois do marketing político, conjuntamente. Então, eu fiquei... Minha vida profissional foi muito mais ligada a isso. Qual foi sua primeira experiência como marqueteiro? Como é que foi que surgiu o marqueteiro Alexandre? Como é que a semente da criatividade, da sua criatividade desabrochou? Quando? Há um dado que digamos, eu não era mais adolescente, eu não sei nem como é que a gente divide essa é uma divisão subjetiva. Porque eu tinha, talvez, 19 anos, por aí, e eu tinha meu padrinho, que era uma pessoa que eu adorava, chamava-se João Olímpio Filho. Conheci. E João Olímpio era da família do governador Lavoisier. João Olímpio era Maia. Ele não tinha Maia no nome, porque ficou João Olímpio Filho, mas ele era Maia. E eu fui uma vez à Galeria Olímpica, era a loja dele, disse a ele que queria fazer um pedido. Eu queria o emprego de oficial de gabinete do governador. Aí ele olhou para mim e disse: seu pai está sabendo disso? Que você quer um emprego no Estado? Eu disse: eu não estou querendo emprego no Estado, não. Estou querendo o emprego de oficial de gabinete do governador. Oficial de gabinete, é bom a gente explicar para a moçada de hoje. Oficial de gabinete era um assessor que acompanhava as audiências do governador, recebia missões administrativas e políticas no desenvolver do mandato do governador. Era uma função importante, bem gratificada na época que existia, e hoje eu acho que não tem mais oficial de gabinete. Hoje eu não tenho conhecimento. Durante muito tempo teve. E depois de um certo tempo, eu acho que juntou esse pedido do meu padrinho João Olímpio com um outro. Eu era muito amigo de Carmênio, que era genro do governador Lavoisier. Carmênio e Ana Cristina. Carmênio Quiderê. E Ana Cristina Maia, filha da Lavoisier. Eu era muito, muito amigo deles. E por isso também somou e terminou que eu fui oficial de gabinete do governador Lavoisier. Foi daí que eu saía do mundo da política estudantil e via a política do mundo real. Porque eu trabalhava dentro do gabinete civil, então, pela minha sala de trabalho, que não era só minha, era pela antessala do gabinete, passavam todas as autoridades do Estado. Deputados, secretários, enfim, o mundo político e parte do mundo econômico transitava por lá. E a gente fica vendo, fica ouvindo, e aquilo vai entrando, como se fosse na sua corrente sanguínea, e você vai... Então, é contagioso. É contagioso. Então, eu acho que ali foi o primeiro momento do despertar foi no Colégio Marista. O segundo momento do despertar foi na hora em que eu exercia um cargo de confiança, que era um cargo de confiança, como você disse, a gente ficava no gabinete, muitas vezes fazia até a antessala com as autoridades, mas você conversava com todos muitas vezes acalmava autoridades. Pronto. Há um dado. Eu queria uma história. Vou lhe contar uma história. Eu queria uma história do seu tempo de oficial de gabinete. Deputado Carlos Augusto Rosado era o presidente da Assembleia. Acho que isso é por 79. Ele foi presidente de 79. Não, porque eu fui oficial de gabinete nos anos de 81 e 82. Então ele foi depois, exatamente. Bom, então, o governador Lavoisier, me pediu que o presidente da Assembleia fosse ao Palácio. E o deputado Carlos Augusto chegou pontualmente no horário que estava agendado para ele. Mas nesse dia estava havendo um grande problema relativo naquele tempo existia o BNH, Banco Nacional da Habitação. Que financiava aqui essas casas, esses conjuntos. Os conjuntos todos. O conjunto Estado Satélite chegou a ser o maior conjunto da América Latina. Pois né? A Candelária, Mirassol, Ponta Negra, e tinha também Mossoró, enfim. Então estava tendo esse problema aí que eu não sei o que era, mas o governador atrasou muito a receber o presidente da Assembleia.
E eu fui a primeira vez lá e disse, presidente, o senhor desculpa, o governador está com um problema e tal. Não, depois de meia hora ou 40 minutos eu voltei. Enfim, depois de assim 1 hora e tanto de atraso, eu fui a ele mais uma vez e disse, presidente, o governador vai atender, eu sou em pouco tempo. Ele olhou para mim e disse, não se preocupe não, aqui onde eu estou, eu passo o dia todo. Estava escrito na testa dele que ele era uma pessoa fixada no poder. Então ele estava no centro do poder. Então ele quis dizer a mim, olha, o atraso aqui, bem tratado, cafezinho, água. Chegava um secretário, ele falava uma resposta que eu vi, quer dizer, eu participei de governos, né? Participei do governo Garibaldi, participei com muita honra e hoje tenho saudades dela, do governo de Vilma. Essa reação do deputado Carlos Augusto Rosado, eu vi diametralmente opostas, muito diferentes, no exercício de secretário de Comunicação Social, de lideranças políticas que não tinham 50 votos, davam escândalo no palácio e tal, e pai. Não, no tempo que eu era o Salgueiro, não tinha essa moda de dar escândalo, não dava certo. Não dava escândalo, dava cadeia, né? Não dava certo. Podia dar a cadeia. Mas o deputado Carlos Augusto era de fato uma pessoa com estilo. Sempre foi. Eu vou dizer uma coisa aqui, Alexandre, dentro dessa conversa informal, que eu estou adorando, muita gente fala mal do Carlos Augusto. Mas eu acho que dentro do que ele se predispõe, do que predispôs a ser, dentro da natureza dele, ele é assim. Eu não tenho convivência com... Dizem que ele mandava na governadora, mas tem isso não, marido e mulher tem que dividir as coisas mesmo. Eu realmente não tenho essa... Eu não tive convívio. Não, eu tive... mais convívio com ele na campanha de 2018, acompanhando Carlos Eduardo Alves, que era candidato a governador, porque o filho dele, Cadu, era o vice. Então eu acompanhei bem, mas, enfim. Eu acho que esse período de oficial de gabinete me deu algum tipo de referência, porque o governador saía em março de 83, assumia José Agripino, eleito em 82, contra Luiz Alves. E dona Vilma de Faria foi ser secretária de Trabalho e Bem-Estar Social. STBS. E me convidou para ser o chefe de gabinete. E eu fui o chefe de gabinete durante todo o período que ela foi. Ali tinha visão, viu? Enxergou logo. Ela tinha... Acho que ali ela jogou, digamos, na prática, um momento assim que ela externou muito... o que eu digo de espírito público. Ela tinha. Né? Ela tinha. Então, e ali ela enxergou que poderia ir mais longe e começou a carreira. E começou, na verdade, aí a grande tabelinha, Alexandre e Vilma, né? Que tocavam por ouvido, tocavam de ouvido. Ao longo do tempo, né, nós tivemos uma convivência pessoal e profissional que a mim só fez engrandecer, né? Por tudo que ela significou, mas acho que mais à frente a gente aborda. Alexandre, é o seguinte, e meus caros amigos, eu tenho aqui a relação das campanhas políticas de Natal de 1992 até 2020, as eleições, depois que veio a democracia, depois que veio a primeira eleição em 85, né? Mas de 92 até 2020 é muito tempo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? São 8 eleições. E todos os 8 prefeitos, desde 1992, sentaram na cadeirinha de prefeito do Palácio Felipe Camarão, com você comandando o marketing em cada um. É isso, Alexandre. Isso aí é uma demonstração inequívoca de competência, né? E eu queria que você falasse um pouco... começasse, eu vou ser repórter dessa vez, como foi fazer campanha de 92, o engenheiro Aldo Tinoco Filho, foi escolhido pela governadora Vilma, que até então estava neutra na eleição, e rompeu com o PMDB.
E aí lançou Aldo, que tinha 0,0,0%. Como é que vocês fizeram esse homem prefeito? Terminou com 900, venceu por 961 votos. Eu tenho um raciocínio muito frio quanto a essa questão de qual é a importância do marqueteiro e do marketing político para as campanhas eleitorais, independente até da década que ela aconteça. Eu sempre achei que nós fazemos parte de uma equipe grande que é, digamos assim, ela é formada pelo candidato, porque você não ganha uma campanha apenas porque você tem um bom marqueteiro. Você tem de ter um bom marqueteiro e ele tem de ter uma boa equipe, você tem de ter um bom advogado, você tem de ter uma boa área financeira, você tem uma boa área de mobilização. Deixa eu lhe interromper sem cortar seu raciocínio. Mas no caso de Aldo, meu amigo, o caso de Aldo foi, sim, o marketing foi, me permita, decisivo, porque Aldo Tinoco, se passasse ali na Avenida, se tivesse shopping na época, se ele entrasse dentro do shopping, ele passaria como eu passo. Ninguém conhecia, ninguém sabia quem era. Mas vamos lá, vamos lá. Foi feito o trabalho, eu queria saber como é que foi feito. Aldo Tinoco era, naquela época, secretário da administração Dilma. Ele era presidente do IPLANAT. Isso. O que hoje corresponde a ser secretário da CEMURB. Isso, Instituto de Planejamento Natal. Instituto de Planejamento Natal. E era um técnico altamente competente e era reconhecido na área técnica como uma pessoa... Ele é reconhecido nacionalmente. Muito competente. Então, Dona Vilma sacou o nome de Aldo para ser o candidato por justamente não ser um político. Até o pai dele tinha uma certa história política, doutor Aldo. Doutor Aldo, Tinha lá, acho que por Macaíba, ele tinha foi perseguido na Revolução, tudo. Então, mas Aldo era politicamente inexistente. Mas o que Aldo tinha mesmo, em 92, era a Vilma. Foi ela que ganhou a eleição. Com a aprovação top, lá em cima. Top. Tinha um trabalho em Natal muito bom, muito grande. E houve um dado a mais que a gente precisa analisar. Esse eu sei que você vai tocar. Porque foi um dos momentos de maior genialidade política que eu observei durante esse tempo todo. Doutor Tarcísio Maia. Doutor Tarcísio Maia, ex-governador, pai do senador Zé Agripino. Doutor Tarcísio Maia era um lado da política. Doutor Tarcísio, com o doutor Lavoisier, com o Zé Agripino, eram os Maia. Mas do outro lado... O doutor Lavor nessa eleição estava com os Alves. Não, eu digo, eles formaram um grupo Maia, não é? Que governou o Estado por muito tempo. Chamavam de oligarquia Alves e oligarquia Maia. Mas do outro lado tinha sempre a Luiz Alves. E os Alves e o MDB. Quando a Luiz Alves deixou claro que o candidato dele em Natal seria o filho, já Henrique havia Eduardo, perdido para Vilma em 88. Havia perdido em 88 para Vilma, mas ele tentou de novo botar Henrique como sendo candidato do sistema Alves. O doutor Tarcísio Maia, eu digo aí foi a genialidade, ele entendeu que não existiria nada melhor do que botar uma filha de Aloysio Alves, irmã gêmea de Henrique Eduardo, para ser exatamente o oposto a Henrique Eduardo. Ele fracionou. Eu confesso que foi um tiro de sniper. Eu chamo isso de genialidade política. Tiro de sniper. Na verdade, tiro, isso acertou na verdade, o Tarcísio não estava preocupado em ganhar ou não ganhar. Até porque o governo Zé Agripino em 92 não tinha um candidato forte para disputar em Natal. Agora, ele sabia que aquilo era um tiro dentro da família Alves, em cima do líder maior que era Luiz Alves. Então. Bom, então Aldo se lança candidato nesse sistema. Aliás, Dona Vilma lança Aldo candidato e nós vamos enfrentar os dois irmãos gêmeos. Certo? Nisso aí, no primeiro turno, não foi preciso nós fazermos oposição nem a Henrique Eduardo, nem a Ana Catarina. Os dois... Claro que Henrique mereceu alguns capítulos, né? Alguns capítulos. Mas eles mesmos. Ana Catarina foi a grande oposição. Teve uma cena, né, Alexandre? Ana Catarina mandou... o marketing de Ana Catarina saiu daqui para filmar o apartamento de Henrique no Rio. Eu acho que foi o primeiro programa dela. Foi. Para mostrar que Henrique era uma pessoa rica,
era uma pessoa que morava fora, não era uma pessoa daqui, né? Então, e tudo que o programa de Ana Catarina dizia, na época, era o programa da irmã de Henrique. Então, não tinha como você achar que era mentira. Aquilo era uma verdade ou uma avaliação de alguém que tinha nascido minutos antes ou minutos depois. A frase, eu acho que a frase do eleitor mais CDE ou DE, ele raciocinava assim. Eu estava fazendo a campanha de Henrique, eu era um da assessoria de imprensa dele. O cara dizia assim, pô, se a irmã está dizendo isso é muito difícil para quem está na luta. A força do sistema Alves fez Henrique ir para o segundo turno. E Ana Catarina não foi. Mas Ana Catarina, inegavelmente, a candidatura da Ana Catarina ajudou a candidatura ao Tinoco. Muito. Certo? Ajudou. Porque, muito. E Aldo vai para o segundo turno com Henrique. O segundo turno de uma eleição é quando você não deixa, de jeito algum, de contar com a força política que está lhe apoiando. No caso, era Vilma de Faria, estava apoiando Aldo. Mas você tem também uma outra situação, que é um embate direto, é um contra um. Então, como você botasse duas figuras e expusesse. E aí, fazer a campanha a favor de Aldo e contra Henrique, eu não vou dizer que foi fácil. Não foi fácil. Foi uma campanha muito difícil. Tá aí, o resultado foi 961 votos. Né? Que isso aconteceu já no fim da apuração. Eu me recordo muito bem a notícia de que na praia os carros estavam indo com as bandeiras verdes comemorar. Eu estava na TV Cabugi antiga, estávamos todos lá, e aí havia essa expectativa de euforia, alguns já a base de muitos uísques, né? Uísque filado é isso, não pago. E aí Henrique chegou a estar na frente. Chegou, aí ficou muito tempo na frente. Quando abriram as urnas, quando abriram os colégios que realmente o rejeitavam, de classe média, Candelária, Barro Vermelho, essas coisas, esses lugares mais, as pessoas mais de poder aquisitivo maior, aí houve aquela coisa que aconteceu na eleição do Lula e Bolsonaro. O cruzamento, um caindo e o outro subindo. Quando terminou 961 votos. Foi um resultado que não se esperava quando a primeira urna foi aberta. A vitória de Aldo não estava prevista. Você acreditava na vitória de Aldo? Eu não ou tinha... você achava falando sério. Você acreditava mesmo na vitória de Aldo? Ou você acha que foi, mais uma vez, que o trabalho... Porque Dona Vilma botou a tropa de choque na rua naquela eleição. E ela sabia coordenar uma eleição. Rubinho. Eu acreditava mesmo, era na força política eleitoral de Vilma de Faria. Foi mais uma vez. Então, isso aí era uma... Mas, quando veio o segundo turno, como eu disse a você há pouco tempo, o embate se torna mais dinâmico. Né? E, então, tecnicamente não havia comparação, porque Aldo Tinoco era um técnico. Então, Henrique falava mais política e Aldo falava mais Natal. Como foi aquela preparação que houve realmente um sentimento de tensão do lado que eu estava, né? Que vocês colocaram Aldo, foi uma maldade. Vocês colocaram Aldo num debate com uma pasta, uma pasta que ele manteve fechada o tempo inteiro. Então, nós ficamos assim. O que é que tinha naquela pasta? Que danado tem daquela pasta contra Henrique? Ele vai explodir isso no tal bloco, no outro bloco, no outro bloco, no outro bloco. Resultado. Fez efeito. Você vê, vocês mesmos tinham, digamos assim, informações ou avaliações que
fragilizava um pouco a candidatura que estavam trabalhando. Isso. Então, Aldo não abriu a pasta. Se bem que eu era um mero repórter sem acesso às genialidades que não deram certo. Aldo não abriu a pasta, portanto, não se sabe nem o que tem do que tinha dentro da pasta. Eu devia ser... Acho que eram anotações corriqueiras. Eu acho que ele estava com a retrospectiva dos Jogos do América. Mas, Alexandre, aí tivemos 2 episódios que marcam a Dona Vilma. O programa não é de Dona Vilma, é seu, mas ela tem que estar presente, porque é histórica. Em 94, Dona Vilma se lança candidata a governadora pelo PSB e amarga um resultado terrível. Ela ficou em último lugar nas eleições e, como era uma força dentro de Natal, ela ficou em último lugar em Natal. Ela perdeu para Fernando Mineiro em Natal, hoje deputado federal. O que é que aconteceu ali? Vocês, inclusive, começaram essa campanha aí. Ali, em termos de política, o que eu acho que foi uma tentativa de voo solo dela e as estruturas políticas fortes encontrar uma maneira de abafar aquilo que podia se tornar um problema maior. Né? Sei. Se a Dona Vilma tem ganho essa eleição lá atrás, em 94, ela, muito antes do que foi, ela teria sido... Estava governadora e isso ia fazer tremer as estruturas políticas que não aceitavam isso. Então, houve primeiro isso, houve uma campanha altamente desestruturada. E, pessoalmente, no caso, nós não fizemos a campanha. Ela nos convidou, nós começamos um trabalho, mas logo no primeiro dia de trabalho, nós percebemos que havia muita interferência externa. De que tipo? De pessoas da família, na época, que gostariam de interferir, porque o marketing é uma coisa... sedutora. Então, as pessoas imaginam ali, inclusive, um tipo de efeito, até que às vezes nem acontece tanto na velocidade que as pessoas imaginam, né? Esse poder que se confere ao marketing no período eleitoral. Mas começaram a acontecer muitas mas eu repito, eu insisto, de que tipo? Dentro do trabalho, dentro do exercício do trabalho, era gente que queria fazer texto, era gente que queria vetar vídeo, era o quê? Eram pessoas que queriam ter o poder absoluto sobre o marketing, né? Texto, edições e tudo. Você pode dizer o nome de algumas pessoas? Eu acho que isso não acresce, entendeu? Acho que isso não acresce aqui a história. Então, mas logo o que houve? O que houve foi isso. E nós, então, procuramos Dona Vilma e agradecemos o fato dela ter nos procurado, mas nós ficamos fora da campanha. E, então, eu não acompanhei o desenrolar da campanha dela, mas vi que o fracasso final foi motivado, eu acho que por muita desorganização da campanha, falta de estrutura, essa questão da desarticulação política, né? Então, quem terminou a campanha de Dona... terminou tendo um resultado pífio. Quem terminou aquela campanha dela foi Tertuliano Pinheiro. Foi. Exatamente. E a volta de Vilma em 96? Bom, eu estou na agência e... Como é que ela me abordou? Me aparece Murilo Diniz, Sim. com quem eu sempre tive uma relação... É primo de Vilma, né? Ele é casado com uma prima... Sim. De Vilma, uma pessoa próxima, e ele tornou-se uma pessoa muito próxima deles. Então, Murilo foi à agência e me perguntou se havia algum problema de nós fazermos um trabalho para fazer um pré-lançamento do nome de Vilma de Faria para ser candidata a prefeita. Havia, inclusive, a especulação de que ela poderia ser candidata a vereadora, já naquela época. Então, nós fomos... Dado o fracasso de 94. Nós fomos conversar com ela. E como foi assim o primeiro encontro?
foi o clima? Não, eu não registro nada de muito especial, a não ser, digamos assim, ela conversou um pouco sobre a campanha de 94, reconheceu alguns erros da campanha de 94, né? Também ninguém é imaculado, vamos reconhecer aqui, Dona Vilma não era muito de reconhecer equívocos, não é? Não. Né? É o que eu diga, foram 7 anos e 3 meses, todo Bom, dia. mas ela reconheceu que houve alguns erros na campanha de 94, nos prometeu que esses mesmos erros não aconteceriam na campanha de 96, de fato não aconteceram, no que tange a questão da Ela comunicação. estava naquele momento aliada ao sistema liderado pelo senador Zé Agripino. Ela estava naquele momento ligada ao senador Zé Agripino e tornou-se ligada ao deputado Carlos Alberto, que naquela ocasião tentou ser Carlos Alberto foi candidato a prefeito. e não conseguiu. Não colou. Não conseguiu. Então, Carlos Alberto, inclusive, contracenou na campanha, porque Carlos Alberto viria a ser o dono da produtora aonde foi feita a campanha. Era Imagem Produções, que hoje... que depois foi para Ribeira. Melo. Já foi na Ribeira. A campanha de Dona Vilma já foi Tribuna. no estúdio da Ribeira. Tribuna do Norte. E como é que foi? Porque Carlos Alberto passou a apoiar João Faustino, que era o candidato do Grupo Alves. E vocês na produtora dele fazendo campanha de Vilma, como foi isso? Isso era um assunto que sempre era da política. Né? Entendi. Houve alguns probleminhas no início, porque a produtora não era tão bem estruturada quanto Carlos Alberto tinha comprado a produtora, né? Tinha comprado a produtora e ele achava que a produtora dele era uma produtora com uma dueto, não é? E na verdade não era tão bem assim, nos causava problemas técnicos. Mas o fato é que e dessa deu campanha... certo. E a campanha tinha uma coisa a mais. Dona Vilma estava com um processo no TSE. Ela chegou a ser caçada, né? Ela ficou pendurada, a candidatura ficou pendurada por muito tempo durante a campanha. Liminar. Talvez tenha sido por um ato jurídico, mas esperando o julgamento. E eu me recordo, quando houve o julgamento, foi uma verdadeira festa. Quando o TSE colocou-a como ou absolvida, ou colocou a ação terminou. Colocou Dona E Vilma ela, no jogo. No jogo ela estava candidata e tal. E aí foi uma campanha difícil. Eu não digo que não tem campanha fácil. Foi uma campanha difícil. Havia um candidato do sistema época, que era o deputado João Faustino. Né? E foi a campanha onde a atual governadora Fátima Bezerra mais chegou perto de ser isso prefeita. Que eu ia perguntar a você. Foi em 96 que o PT ganhou envergadura eleitoral, ganhou substância, como diz o Matuto, de voto. Porque o segundo turno foi Vilma contra Fátima. E houve, durante o segundo turno, alguns momentos onde se imaginou que a deputada Fátima, que na época era deputada estadual, fosse ganhar a eleição. Na verdade, algumas pessoas que analisam política acham que Fátima não venceu aquela eleição porque esnobou o MDB. Inclusive, eu sou testemunha... Ela não queria contaminar, entre aspas, com o MDB. Eu sou testemunha de um episódio, nós estávamos na governadoria, e o deputado Valber Júnior foi dar uma entrevista na Rádio Cabugi. E nessa entrevista, a Rádio Cabugi, ele disse, eu tenho certeza, eu anuncio para vocês que Garibaldi vai votar em Fátima. Meu amigo, Garibaldi Garibaldi sempre calmo, né? Mas teve uma reação negativa incrível, desautorizando qualquer declaração. Não, o MDB ficou ausente. Porque Fátima disse que não queria, né? Pois é. Então, acham alguns que politicamente foi isso. Eu acho que o que houve de fato foi que Natal, que reconhecia o trabalho de Vilma no primeiro mandato, queria de novo. E não queria o PT. E também, que é um capítulo que a gente pode chegar lá na frente. E outra coisa. O PT nunca conseguiu, até hoje, eleger o prefeito Natal. Mas havia também um componente muito da mente da sua cabeça. Porque
além dessas questões institucionais, vamos dizer assim, da política, né, havia um fator que vocês se exploraram até com uma certa perversidade, que era o desastre administrativo do prefeito Aldo Tinoco. Ruas cheias de lixo, era a cidade toda acabada. Eu acho que esse também foi um grande fator para fazer Vilma voltar. Nessa campanha, num determinado momento da campanha, nós criamos uma marca para o prefeito Aldo Tinoco. E nós chamávamos, na televisão e no rádio, Aldo como o pior prefeito de Natal dos últimos 50 anos. Isso foi carimbado Fortíssimo. muito. Foi muito carimbado. Eu me lembro que certa vez eu me encontrei com ele, depois da campanha, lá pelo Natal Shopping, e ele disse, rapaz, eu disse, você reclamou de alguma coisa em 92? Ele disse, não. Então... E Aldo... Agora, tem uma coisa, não foi difícil da cidade acreditar, à época. Porque estava vendo. A cidade estava realmente... E dizem as más línguas, que na reta final mesmo, pessoas ligadas a Vilma enchiam as ruas de lixo para esse efeito doer mais na vista. Confesso essa parte. Eu não participei da campanha, eu estava no governo, não participei da campanha, mas acompanhei todos. E o candidato... o que aconteceu na campanha que você mencionou, sem estrutura, de 94, aconteceu com o João. Em 96, ele foi jogado aí no meio do tiroteio, e ele já tinha uma derrota majoritária para Geraldo Melo, né? E não tinha... Era uma chapa pão com pão, como a gente diz. Era João, do PSDB, e Hermano, do PSDB, já como parte de um acordo para fazer Henrique, em 98, candidato a governador, que não aconteceu pela reeleição aprovada. E aí viu uma reeleita com um componente que o Rio Grande do Norte jamais imaginava. Viu uma reeleita com um Alves de vice, Carlos Eduardo Alves. Isso foi em 2000. 2000. E você foi, além de marqueteiro, você exerceu a sua competente vocação para articulador. Você foi um dos caras que formularam politicamente essa união Vilma com os Alves. Essa união em 2000... Conte alguns fatos. Essa união em 2000, eu tenho depois, eu vou tentar escrever alguma coisa para deixar isso. É porque importante. Foi muito rica de experiência o trabalho. A campanha eleitoral em 2000 terminou talvez sendo a menos difícil. Porque a dona Vilma estava com o índice de aprovação. Estava top, lá em cima. E quem podia fazer oposição, de fato, com força, era o Sistema Alves. Mas o Sistema Alves veio para pescar. Para apoiar. Não foi exatamente uma pescaria individual, sabe, Rubinho? Não, é de Porque grupo. em 99 estava acontecendo a CPI da COSERN. Exatamente. Então, Garibaldi tinha sido reeleito em 98, mas amargava agruras em 99 com a CPI da COSERN. Terríveis. Não é? Então, houve um interesse recíproco, porque Vilma conquistava um apoio muito importante para a eleição de 2000 e Garibaldi ganhava um fato novo. E o apoio de Natal, que é sempre, digamos assim, o bujão mais perto de explodir. Eram os dois maiores eleitores da cidade. Então, esse movimento foi, digamos assim, percebido. No dia que a Luiz Alves foi lhe visitar. Eu até domingo agora, sábado agora, eu almocei num restaurante e lá estava o atual conselheiro do Tribunal de Contas, Paulo Roberto, que era então chefe da Casa Civil do governo Garibaldi. Trocou muita figurinha. E foi com quem eu troquei muita figurinha para que isso acontecesse. Eu tenho duas coisas interessantíssimas desse negócio. É importante, eu quero ouvir. Foi preciso haver uma série de conversas entre Dona Vilma e os componentes da família Alves, especialmente Garibaldi, que era o governador, e o ministro Aloysio Alves, né? Esse pessoal doutor Aloysio já
uma demonstração de amor muito grande a Henrique, já definidíssimo pela candidatura Não, de Henrique. Aloysio só tinha um objetivo. O objetivo dele não seria nunca Vilma, nem coisa nenhuma. O objetivo dele era a candidatura de Henrique Eduardo em 2002. Exato. Então, ele foi para o apoio em 2000, certo de que em 2002 Dona Vilma apoiaria Henrique para governador. E assim, como os políticos sempre raciocinam muito mais a política, ele estava, não digo resolvido, mas estava muito bem Ele estava tentando iniciado, armar uma composição que evitasse... Tinha visto os dois desastres de Henrique em Natal, então a chegada de Vilma para o palanque de Henrique seria uma coisa, né? Bom, nessas coisas aconteceram dois eventos. Houve uma reunião que, primeira coisa, foi aonde faz a reunião, porque era uma reunião que envolveria os principais personagens. E eu ofereci a casa do meu então sogro, casa, por sinal, que depois tornou-se sua agência base. A agência, né? E foi lá, essa reunião, me parece que um sábado à tarde ou domingo à tarde, foi no final de semana, né? E os componentes dessa reunião eram Aloysio, Garibaldi, Paulo Roberto, Dona Vilma e eu que estava apenas recebendo. Não se minimize. Não, mas eu fazia parte. Não se diminua. Enfim, e quando, no desenrolar da conversa, eu vi o que é uma espontaneidade, digamos assim, muito, muito real e muito objetiva. Quando Dona Vilma, em determinado momento, olhou para Aloysio Alves e disse: ministro, em 2002, Henrique é mesmo o candidato? Ele olhou para ela e disse: se Garibaldi e Paulo Roberto não atrapalharem, É a cara dele, ele não deixava... Eu lembrei isso a Paulo Roberto Domingo. E ele ficou assim... Porque ele estava falando na estrutura de governo, do apoio e tal. Porque ele Garibaldi disse: o Aloysio, isso mesmo, vocês não atrapalharam. Eu levei uma dele uma vez que, na eleição de 92, ele cismou de chamar a Vilma pelo sobrenome do então marido. Batista. Vilma Batista. Aí ele mandava as notas, eu mostrava para o diretor e ele não publicava. Aí eu estou num determinado sábado, eu tinha 22 anos, eu estava num determinado sábado editando, fechando a página. Ele disse: eu pensei que você... Aquele jeito dele. Quando ele entrava, ele era um sujeito iluminado, traía todas as atrações. Aí chegou para mim e disse: olha, abriu minha gaveta, tirou todas as notas. Aí disse: quando você quiser botar no jornal aquilo que você quer, compre um, porque esse aqui é meu, a tribuna. Aí eu já tinha fechado a página, publiquei todas as notas, só saiu nota. Então ele era assim. Mas ele frequentou a sua casa, mas para conversas mais aprofundadas, né? E tem outro episódio bacana aí. Houve um jantar, esse que foi na minha casa. Eu morava num edifício Dalton Cunha, próximo ao Gerson, né? de Alencar, olhando ali para a casa do general, a casa dos militares, dos comandantes. E o jantar foi marcado lá. O jantar foi marcado com os mesmos componentes. Digamos que o jantar tenha sido marcado para 20 horas. Até porque o doutor Aloysio parece que tinha um hábito de eventos mais cedo. Então, para atender, ou 20 horas, 19h30, eu não sei. Foi marcado um horário. E eu atrasei um pouco. E o resultado é que quando o doutor Aloysio, que foi o primeiro a chegar, chegou ao meu apartamento, chegava cedo. Eu estava ainda tomando banho. Fui avisado de que o ministro tinha chegado. Precisei sair Quando eu saí do meu quarto, naquela época já tinha uma pessoa que foi, e você sabe disso, foi colaboradora minha durante muitos anos, foi Zilda. Saudade imensa dela. Pois é. Então, quando eu saio lá em casa havia um corredor e uma entrada para a sala. Eu percebi que estava tudo escuro. Eu saí acendendo as lâmpadas. Quando eu dobrei para a sala, mantinha-se tudo escuro. Estava o breu. E o doutor Aloysio estava sentado na varanda também no escuro. Porque eu não sei por que Zilda resolveu deixar o ministro no escuro. Eu nunca entendi. Aí eu vou chegando e quando chega à varanda, digo: ministro, o senhor está no escuro?
Ele me respondeu como Aloysio Alves. Certamente por orientação do dono da casa. Desse jeito. Mas é sensacional. Certamente por ocasião. Mas isso foi o primeiro aspecto dessa noite. Porque passado um tempo chegaram Garibaldi, Paulo Roberto, Dona Vilma, e a conversa, muito agradável, tudo. E alguém percebeu... Apenas uma rongacê, né? Alguém percebeu que tinha alguma coisa errada nos sapatos do doutor Aloysio. Eu não sei mais quem foi que percebeu e perguntou a ele o que é que tinha... Foi que houve no sapato. Ele também não se fez de rogado. Ele disse, eu ia entrando no prédio, o prédio era realmente muito novo, ainda estava finalizando algumas coisas, e tinha um pequeno jardim na entrada. Ele foi entrando, confundiu o caminho, quando se viu, estava com os 2 pés no barro. Na lama. Melou. Apodreceu o sapato todo tal. Né? Ele não ia perder o jantar, que podia ser definidor de 2002. Tudo era o amor a Henrique. Obstinação por Henrique. Ele voltou ao carro, pegou o sapato do motorista e calçou. E tá um motorista dele. E subiu. Isso é sensacional. E subiu e aí foi a gozação da noite, tudo e tal. Então, tem coisas assim na política que são pitorescas. Conte mais. Não, de 2002, de 2000, foi isso. E assim foi feito o entendimento de 2000. Dona Vilma se elegeu no primeiro turno, o que não é uma coisa fácil em Natal. Acho que foi a primeira vitória em primeiro turno, desde a redemocratização. Me parece que foi. sim. 85 não tinha segundo turno, 88 não tinha segundo turno, 92 não. 92 foi segundo turno. Foi. 96 foi segundo turno. 2000 foi primeiro turno. Foi a primeira vitória primeiro turno. Mais uma vez, a contracena era com a Fátima e o PT não logrou êxito. Mas dessa vez foi bem mais. Não, foi uma vitória. Foi uma vitória primeiro turno, foi uma vitória. Né? Essa campanha você acha que foi a mais fácil que você fez? Eu acho que foi a menos difícil. Né? É menos difícil. Porque quando você ganha no primeiro turno, você vê logo que houve um desempenho melhor. Né? E o contexto político todo ajudou e tal. E aí, depois de 2000, como os políticos só pensam política, e como eles têm um calendário que é muito mais aceso do que o nosso, 2002 surgiu. Era isso que eu ia tocar. 2002, quando me perguntam sobre eleição, um ano antes, pesquisas, digo, isso não vale de nada. Os candidatos se definem para maio, junho do ano seguinte. Existiam 3 candidatos. Me lembro demais dessa pesquisa. Era Fernando Bezerra, senador Fernando Bezerra, do PTB, deputado federal Henrique Eduardo Alves, do PMDB, e Geraldão, um gordão que era do PT. Terminaram candidatos Vilma eleita, Fernando Freire, Fernando Bezerra, Rui Pereira, do PT. Por quê? Porque a governadora Vilma, que todos diziam que não ia renunciar à prefeitura para poder apoiar a candidatura do PMDB, ela renunciou no último minuto, nos acréscimos, como se diz no futebol. Renunciou e o que menos se esperava ainda, Carlos Eduardo Alves ficou com Vilma. Eu vou ter de puxar um pouco a campanha de 2000. Puxe, fica à vontade. Na campanha de 2000, definido que a candidata era Vilma, a prefeito, e o apoio do MDB. Faltava dizer quem era o nome do MDB. Sim. Que comporia a chapa. Começou a chegar a informação de que o nome do MDB seria Aloysio Alves. Isso circulou e isso chegou lá na prefeitura, né, nas conversas políticas perto de Dona Vilma. E houve-se uma percepção, chegou-se a uma percepção de que se fosse Aloysio Alves, candidato a vice, poderia não ser bom na campanha. Eleitoralmente, ele já não era tão forte? Já não era tão forte. E
não seria um nome novo que pudesse agregar. Sim. E poderia ser um complicador posterior. É porque ele tinha uma luz própria, entendeu? Era Luísio Alves, o governador, então... Mas como fazer para não ser a Luísio Alves? Sim. Ele nunca foi lançado, verdade. Ali lá alguém falava. Houve a ideia de se conversar com Fernando Bezerra, senador. Eu não sei nem se ele estava senador ou se ele estava ministro nessa ocasião. Eu realmente não... Em 2000? Em 2000. Acho que era ministro. Ministro. Ele era ministro, de fato. Ministro. Então, houve a ideia de se falar com Fernando Bezerra, para Fernando Bezerra dar uma entrevista e dizer que o nome do MDB era Carlos Eduardo. Essa entrevista eu acho que eu sei quem imaginou. E Fernando Bezerra topou. Fernando Bezerra topou. Na verdade, eu fiz uma ligação para ele. Ele estava em Jacumã, na casa de praia, passando o final de semana. E eu coloquei para ele de que isso seria importante para 2002. Quando ele queria ser o candidato. E era o seu candidato em 2002, sem Vilma. Sim, sem Vilma seria o candidato. Mas não havia nenhuma articulação quanto a isso. Ninguém falava nem Vilma. Não, mas a entrevista que o Fernando Bezerra deu foi excepcional para aquele objetivo. Ele dá uma entrevista dizendo que o candidato a vice... Precisa ter muita percepção, a leitura do momento. Deveria ser Carlos Eduardo. E fez loas, inclusive, a Agnello. Lembrando que Carlos Eduardo era o filho de Agnello. Que era suplente dele. Certo? Então... E estava disputando a prefeitura do Parnamirim. Isso botou um problema. Uma trava carneiro. Né? Uma trava. E o MDB... Não podia dizer nada, né? Terminou anunciando Carlos Eduardo como candidato a vice. E assim começou também a carreira política dele com relação a Natal. Ele já era deputado estadual. Era deputado desde 86, 87. E eu quero só juntar. Quando chegou em 2002, aconteceu o que você narrou. Dona Vilma renuncia à prefeitura, Carlos Eduardo assume a prefeitura de Natal e, de fato, rompe com a família Alves e vai apoiar Vilma para governador. A campanha de 2002, para mim, é muito especial. Para mim, foi um momento profissional mais importante da minha vida, eu digo. Eu participei ao seu lado, como seu liderado. Você, a princípio, foi contra, né, que Vilma fosse candidata? Não, eu não fui contra que ela fosse candidata. Eu fui contra que ela fosse candidata a senadora depois. Aí eu também fui. Outra história. Eu apenas colocava para ela em 2002 que, de fato, era uma campanha que, quando a gente imaginava que ia existir... Duas superestruturas. O sistema Alves no governo, apoiando o então vice-governador Fernando Freire. Né? E o sistema Maia... O sistema Maia apoiando o senador... Fernando Bezerra. Que por si só tinha um poderio. Foi um ministro que até então mais viabilizou recursos para o Rio Grande do Norte, tinha o apoio de muitos prefeitos. Quer dizer, era uma coisa assim. E a turma da análise política dizia uma frase muito interessante: Vilma não chega na corrente. Porque era uma coisa que tinha assim como se fosse uma ligação entre Natal e Parnamirim, e Natal e Macaíba. Eu me lembro de uma frase que eu disse até publicada. Disse o seguinte: aquela história muito assemelhada ao que aconteceu com o presidente Getúlio Vargas. Primeiro, Vilma não renuncia. Vilma renunciou. Segundo, Vilma não é candidata. Vilma foi candidata. Terceiro, Vilma não passa de Natal. Vilma passou... Carlos Eduardo não apoiaria. Terceiro, Carlos Eduardo não apoiaria. Quarto, Vilma não sai de Natal, não passa da corrente. Uhum. Quinto, Vilma no interior vai ser engolida e não vai nem para o segundo turno. Vilma foi para o segundo turno. Depois, Vilma não ganha o segundo turno por causa dos prefeitos. Ganhou. Vilma foi eleita. Eleita não pode governar.
A campanha de 2002 é um programa diferente, é um programa especial, porque ela é riquíssima. Aquela campanha foi heróica. Em desafio, em heroísmo mesmo, em muita coragem. 1 minuto e 18, como é que você conseguia sensibilizar as pessoas com 1 minuto e 18? Com 1 minuto e 18 só havia uma hipótese. Era fazer o positivo, mostrando quem tinha sido Vilma prefeita. Muita emoção. E que podia carregar com a emoção que coubesse no tempo. E ter uma outra forma paralela de desconstruir uma candidatura que fosse de uma das duas estruturas. E isso aconteceu. Qual foi a candidatura? Foi Fernando Bezerra. Foi Power. Com o caso Metasa. Exato. Né? E o caso Metasa, eu acho que foi bem explorado à época para o que o interesse político na época dizia. E Fernando Bezerra, que liderava todas as pesquisas, sequer foi ao segundo turno. Ele teve a votação para governador que Raimundo Fernandes teve 8 anos antes para senador e foi o último lugar. Mas Fernando Bezerra foi terceiro, o quarto foi Rui Pereira. Pois é. Então, com um detalhe, Vilma já passou para o segundo turno vencendo. Com 60%. Ela venceu o primeiro turno e depois venceu Ela venceu o primeiro turno com 38%, Fernando Bezerra e Fernando Freire 31%. No segundo turno, primeira pesquisa, Vilma já aparecia com 61% e ele com 30%. Pois é. Então, foi um ano de uma campanha que, num determinado dia, eu até nunca tive muito hábito de café, mas nesse dia eu resolvi pedir à pessoa que servia um café da produtora, e ela olhou para mim e disse: aqui não tem nem café e nem açúcar. E não tinha, não era porque não tinha sido comprado, não era porque não tinha dinheiro mesmo. Não, eu lembro que eu fui. Você foi a pessoa que me escalou para ir para os debates, reuniões prévias de debate, para discutir regras. Entendeu? Eu fui à discussão de regras da Cabugi, a produtora era perto da TV Cabugi. Eu fui a pé da produtora para a TV Cabugi, InterTV, não era InterTV ainda, voltei a pé. Os caras de Fernando Bezerra, cada um chegou num carro top. Não, eram duas campanhas absolutamente estruturadas e o que nós... Acho que estruturaram demais a campanha e esqueceram de combinar com os eleitores. E uma ferramenta que foi muito usada naquela campanha foi o telemarketing. Porque nós não tínhamos... Lacerda, né? Nós não tínhamos como fazer a mensagem do Dona Vilma chegar ao interior. Certo? Então, o telemarketing, o que é que nós criamos? Dona Vilma gravava mensagens, e se ela ia, no dia seguinte ela ia a um município, ela gravava mensagens convidando as pessoas a estarem presentes, porque ela não tinha prefeito, vice-prefeito, vereador, liderança, não tinha nada naquele município. Dona Vilma tomou foguetão nos pés. E à medida que ela foi chegando aos municípios, aquilo foi crescendo. Foi crescendo, e ela, com toda a sua experiência política, no meio do primeiro turno, ela olhou para mim e disse: eu vou vencer a eleição. Você não sabia se aquilo era uma injeção de ânimo para uma equipe que não tinha estrutura quase zero, Você ou lembra, se aquilo era verdade, mas aquilo foi se tornando uma verdade. Você lembra da famosa pesquisa da TV Cabugi? Todo mundo dizendo que a TV Cabugi foi a primeira. TV Cabugi vai fazer a primeira pesquisa e vai ser o definidor da... Você vai mostrar que Vilma está fora e tal. Aí deu 37 Vilma. Eu com minhas frontes lá, passei essa informação para você. Você não acreditou. 37 Vilma, 27 Fernando Bezerra, 23 Fernando Freire. Me lembro como se fosse hoje. Não foi essa, mas foi uma outra pesquisa, acho que no segundo turno, que eu estava, na hora que o Ibope telefonou com o resultado, o superintendente da TV era Chiquinho Alves. Chiquinho Alves, Francisco. E eu estava na sala de Chiquinho Alves, tinha ido fazer uma visita a Chiquinho Alves, estava conversando com ele. E era o governador Fernando Freire, querendo confirmar a pesquisa e, de uma certa forma, um apelo para que a TV veiculasse. E eu assisti, Chiquinho Alves dizendo: governador, o senhor vai me desculpar, mas nós não podemos fazer isso. Nós temos um compromisso com o telespectador. Primeiro turno, eu sei que a pressão foi grande. O telespectador, e há uma divulgação prévia desse contrato com o Ibope, e nós vamos divulgar.
E assim, aí você que a gente foi chamar de time de futebol de salão, né? Que só tinha os 5. E aí ganhou a eleição, a Vilma ganhou a eleição, uma diferença de 300 mil votos. E aí a gente começa o governo. Como é que você avalia esse governo Vilma e a comunicação como um dos impulsionadores dele? Depois eu vou dizer por quê na outra pergunta. o governo Vilma era uma novidade em vários aspectos. Primeiro, era a primeira mulher a governar o Estado. Segundo, era uma pessoa que vinha de uma família política, porque Dona Vilma era parente próxima do senador Bernardo Mariz. Depois casou-se com Lavoisier, que os Maia, quando chegaram ao poder, Lavoisier foi secretário de saúde e depois foi governador. A origem dos Maia é dinastista. Então, mas ela era uma rebelde. E Ela como foi rebelde na Constituinte o tempo Era todo. rebelde a ponto de nomear o Maracatu como secretário de Estado, né? Ela era rebelde e a rebeldia dela tinha uma sintonia muito boa com o Natal, né? Porque, inegavelmente, a história que vai depois deixar essa marca, mas naquele momento, Vilma tinha um papel importantíssimo para as mulheres. Porque ela era o retrato da mulher que não aceita a submissão, Isso. da mulher que não aceita a traição, da mulher que não aceita ficar à margem do processo decisório de casa, da mulher que não aceita ficar fora do mercado de trabalho. Então ela representava tudo isso no universo feminino. E da mulher que tinha coragem de enfrentar. Nas pesquisas internas, ela com as mulheres era disparada. Parado. Porque ela era quase que um microfone para as mulheres. Então, o governo dela chegou dentro desse contexto e ela fez um governo. O primeiro governo dela, inclusive, foi melhor do que o segundo. Aliás, foi. Não, mas é de todos. Isso aí a reeleição é um problema. Tão importante, foi tão importante essa questão do primeiro governo de Vilma, porque é o seguinte, desde que Vilma tomou posse, 1º de janeiro de 2003, veio de um veículo chamado Gurgel também, um selvagem, um bugre selvagem, até por uma ideia sua. Ela saiu dali, desde esse momento, fechadas as urnas de 2002, o Rio Grande do Norte passou a ter 2 governadores. Era a Vilma, governadora do Estado, e Garibaldi, o governador de férias. Nós, inclusive, éramos ironizados, né, em mesas de restaurante e tal, que, Garibaldi vem aí, não tem problema não e tal. E foi uma eleição realmente dificílima, duríssima, que Dona Vilma, eu lembro que começou, eu lembro da pesquisa 56-32. Janeiro de 2006. Janeiro de 2006. 56-32. Como foi vencer o governador de férias? O Marco, foi uma campanha... Ela estava no governo, né? Ela tinha a força do governo, inegável. Agora, é porque você pulou 2004. Porque Pulei, 2004, o sistema Alves no governo, aliás, o sistema Alves, no governo não, o governo era Vilma. O sistema Alves apoiou Luiz Almir para prefeito de Natal. 5 ex-governadores. Aloysio Alves, Geraldo Melo, Garibaldi Filho, José Agripino e o 5º governador, Fernando Freire. 5 governadores no palanque. Não, apoiaram Luiz Almir. E Dona Vilma apoiou uma eleição duríssima. Apoiou a reeleição de Carlos Eduardo. Duríssima eleição. E foi uma eleição duríssima, onde ela foi, eu não diria preponderante, ela foi determinante naquela eleição de 2004. Ela ia bem no governo e ela fez um trabalho em Natal muito forte. Então, mas no segundo turno, houve inclusive o momento que nós recebemos uma pesquisa que dizia que Luiz Almir estava 1 ponto à frente de Carlos Eduardo. Isso faltava 10 a 8 dias para a eleição. E aí foi para desqualificação.
Houve na área do marketing. É porque ele era um cara que tem muito um ímpeto exagerado, né? Mas a questão que eu me lembro que a internet naquele tempo estava iniciando, né? Aqui. Só a base de e-mail, de Orkut. E o que foi feito? Não se disse nada contra o então candidato Luiz Almir. Foi feito um vídeo onde o próprio Luiz Almir era o personagem central. Era Luiz Almir por Luiz Almir. Sendo Luiz Almir. Então, era cenas, episódios dos programas. Eu lembro desse programas. Vídeo. Isso foi divulgado na época, era assim, Orkut, e-mail. E-mail, foi um batalhão de e-mails. Mas isso correu aí. E foi decisivo. E ao lado disso, eu acho até que mais importante do que isso, foi Dona Vilma que numa reunião disse, bom, vocês cuidam aí, que eu vou cuidar como eu sei cuidar. Internou-se na Zona Norte durante uma semana, praticamente sem sair de lá. E a vitória aconteceu em 2004 e Carlos Eduardo foi pela primeira vez eleito prefeito de Natal. E nós falamos de 2012, mas eu tenho uma pergunta que eu acho exponencial para mim. Posso estar enganado. Mas você tem de me deixar responder 2006. Sim. Porque eu puxei 2004. Por conta de 2006. Em 2006, ela estava no governo, ok? Fez um grande governo primeiro. Muito, muito bom o primeiro governo dela. Mas Garibaldi era, de fato, primeiro era olímpico. Garibaldi nunca tinha perdido uma eleição. Não. Né? E segundo, estava numa posição de ter saído de 2 governos, era senador, uma situação muito confortável. Né? Então começa a campanha desse jeito. Essa pesquisa, eu ainda me recordo, eu estava no posto de gasolina de Pirangi, quando uma pessoa muito ligada a Garibaldi, de longe, Macedo, tudo bom? Opa, viu a tribuna? Eu de fato não tinha visto. A manchete da tribuna era a pesquisa do ano Garibaldi, 23 pontos à frente. Eu disse, ninguém briga com pesquisa, mas a eleição é em outubro. E assim foi. Eu vi no restaurante uma provocação feita a você, que eu respondi. O governo era um governo bom. Você não pode se esquecer, houve uma campanha publicitária denominada Tá Melhor. Foi tão boa que nos causou muito desconforto depois, jurídico, né? Mas aquela música, Tá Melhor, foi o maior jingle da história do Rio Grande do Norte. Todos os tempos. Todo mundo... Teve um amigo meu que disse assim, rapaz, tá tão bom, tá tão disseminado, que quando eu ligo o liquidificador, sai o Tá Melhor. Não, a mídia realmente era uma mídia bem presente, e a música encantou. E eu me lembro que tinha nos colégios, a gente tinha notícia de que os colégios, as crianças cantavam. Cantavam no elevador e tudo. E houve até um fato pitoresco nisso tudo, porque a campanha foi passando de uma mídia para outra, e o responsável pela central telefônica do governo resolveu botar a música Fui eu que dei essa ideia. Botaram. Botei botava nos telefones, nos ramais. E reza a lenda, como diz aí o popular, que num determinado dia um promotor ligou para a sede do Ministério Público e quando a moça pediu um minutinho, entrou a música do governo. E aí foi uma mas aí não foi por... Porque fazia parte da central do governo. A central telefônica, tinha uma ramificação por lá. Enfim, mas isso foi um momento bom do governo. E, na verdade, quando chegou a campanha, foi se trilhando o caminho de vender o que era, de fato, o governo, e foi se fazendo um trabalho de mostrar alguns equívocos que tinham acontecido no governo Garibaldi. A época, como eu me lembro muito bem que o episódio da campanha sobre a privatização da COSER. A campanha ficou numa situação, ficou quase como Garibaldi, que era a oposição, sendo situação, porque foi
desnudada, mostrada a privatização da empresa Cosern por 500 milhões de 500 milhões de dólares. dólares. Quase 600 milhões de dólares à época. E houve nós preparamos a campanha no fim do primeiro turno. Mas ali houve nós percebemos que seria o grande fato do segundo turno e guardamos essa campanha. No que virou o segundo turno, nós iniciamos com isso. E eu faço um registro porque eu gosto muito de fazer justiça. Nós trabalhando na campanha contra a privatização da Cosern, não era contra, a privatização não tinha acontecido, para mostrar o que não tinha sido tão positiva. Uma madrugada, na produtora, atrás do gancho da campanha, do slogan da campanha, não acontecia, não saía. E eu já aperreado, né, como a gente diz, preocupado. Nessa época eu tinha um baiano, que fazia parte da equipe. Um redator que até então não tinha mostrado muito a que veio. Mas lá para as tantas, ele olhou para mim e disse, alguém dando a explanação de tudo que tinha sido a Cosern, do dinheiro. Aí ele olhou para mim e disse, é muito dinheiro para pouca obra. Eu disse, pronto, é essa frase. E foi essa frase que nós desconstruímos a privatização da Cosern, mostrando que, de fato, era muito dinheiro para pouca obra. Alexandre, já estou sendo informado aqui que nós estamos com um tempo avançado. Para mim, eu passava o dia conversando com você. Sobre esses baianos, houve uma infestação de baianos aqui, né? Uma invasão de baianos, marqueteiros. E você disse uma frase que foi o seguinte, daqui a pouco não vão trazer marqueteiro baiano, é melhor trazer os candidatos, é isso? Pois é, e eu acho que a eleição de 2006, ela deu um freio nisso. Né? A de 2002 já tinha dado um pouco, porque Fernando Freire era João Santana, Fernando Santana. Eu fiquei ao lado de João Santana no debate da Cabo G, no famoso debate que um dia a gente conversa sobre ele, que apareceu uma conta na Suíça que nunca existiu. Que nunca existiu, aquele foi um dos episódios mais sórdidos da história. Me diga uma coisa, resuma Vilma de Faria numa palavra? Não, numa palavra você está me pedindo muito. Você é inteligente. Mas se você me der duas, eu posso resumir. Espírito público. Ótimo. Me diga uma coisa, que também é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Natal, apesar de ter crescido na engenharia, no desenvolvimento, ter crescido muito mais para a Zona Sul do que para a Zona Norte, ainda é, mesmo assim, uma cidade em que o que acontece todo mundo sabe. E todo mundo se conhece. Em determinado nicho, cada um com o seu nicho, se conhece. Como foi fazer campanhas para pessoas amigas, ganhando e derrotando essas pessoas? Você tem razão, Natal é uma cidade que nós ainda achamos pequena, apesar dela estar hoje com 800 mil habitantes. Mas o circuito político-econômico ainda é uma área onde se conhece, muita gente se conhece. Eu já tive a experiência de fazer campanha para pessoas amigas e a experiência de fazer campanha que terminam sendo também contra pessoas amigas. É muito difícil. Eu acho que isso facilitava muito a vida dos baianos, chamando aqui os baianos como todos que vinham de fora, porque é muito cômodo você fazer uma campanha fora da sua cidade. Você não conhece ninguém, no dia seguinte da campanha você vai embora, pega a sua mala e a gente fica. Mas quem faz marketing político na sua terra, especialmente a terra não sendo uma cidade como São Paulo, uma cidade como Natal, passa por esses momentos que não são agradáveis. Né? Você tem um caso? Em 2002, eu era amigo não só do ministro Fernando Bezerra, mas dos filhos. Eu tinha grande amizade que mantenho até hoje. E há um fato que prova de que a decisão tomada não foi errada.
né? Na campanha de 2002, eu fiz a campanha de Vilma de Faria e era contra Fernando Bezerra. Isso deu à época uma certa fissura no relacionamento pessoal, né? Mas nada que demovesse o próprio Fernando Bezerra de, em 2006, me chamar para fazer a campanha dele de senador. E eu fiz uma campanha que não foi vitoriosa, ele perdeu por 11 mil e poucos votos. Diziam que você não ganhava para senador, agora ganhou com o Rogério Marinho. Eu não ganho campanha. Não, né? Mas é a maneira de dizer. Certo. Mas eu tenho até hoje, foi uma das campanhas mais interessantes que nós fizemos. O senador Fernando Bezerra, de fato, merecia ter vencido a eleição. Talvez até o Rio Grande do Norte tivesse tido um outro... Ele trouxe muito dinheiro como líder de Lula. Então, e ele, ao fim da campanha, ele me chamou para, na casa dele, eu ficar assistindo a apuração. E quando o resultado estava sacramentado, ele olhou para mim e disse: perdi a eleição. Mas só não foi por sua causa. Porque eu quero ele agradecer e tal. Enfim, então você tem, esse foi um caso. Aconteceram outros. Recentemente, eu fiquei em uma situação um pouco delicada. Eu fiz todas as campanhas, na parte do marketing. Eu fui o marqueteiro de todas as campanhas de Carlos Eduardo para prefeito. 2004, 2012 e 2016. Então, e com o Carlos Eduardo, eu tenho uma relação de adolescente. Eu tinha 15 anos quando a gente se conheceu e começou a conviver. E sempre foi uma amizade que eu primo demais. Eu tenho um profundo respeito por Carlos Eduardo, sou amigo dele. E quando foi em 2022, né, aconteceu de que Carlos Eduardo fez uma opção na formação de sua chapa que não me deixava não se adequava, né, para que eu fizesse uma campanha à vontade. Na verdade é isso, pode-se dizer qualquer outra coisa, mas a grande verdade foi essa mesmo e não tem porquê. Eu já estou com 61 anos para poder dar escamoteando a resposta. Exatamente. E para encerrar isso... E fiz a campanha, porque o então ministro Rogério Marinho me convidou também para fazer a campanha. Contratou você, não, contratou os seus serviços. Ele contratou os meus serviços. E tem uma coisa, Alexandre, que não é... eu espero que as pessoas que estejam assistindo entendam que eu trouxe Alexandre pela competência dele, pelo talento dele, pela trajetória vitoriosa e também porque Alexandre é uma pessoa com a qual eu tenho um relacionamento muito bom. Eu não ia trazer o inimigo também, né? Mas, então as pessoas entendam. Então eu digo a você o seguinte: político, ele troca de aliança, ele troca de partido, ele troca de posição política e é tudo perfeito. Agora, eu já passei por isso. Quando você muda, o profissional toma outro caminho, aí os políticos caem de pau. Eu não se preocupo com isso, não, porque eu deixei de me preocupar. Não, eu não tenho essa preocupação, porque esse é o meu lado profissional. Eu, por mais relacionamento pessoal que eu tenho com as pessoas, naquele momento, eu não sou exatamente Alexandre Macedo, que mora na Avenida Rui Barbosa, que é pai de Henrique, pai de Bianca, é avô de Vitor, de Luísa. É Alexandre Macedo, o publicitário, o marqueteiro. Exatamente. Que tem também, eu acho que um dos grandes méritos que eu tenho, e eu posso dizer isso, é a formação das equipes. Eu trabalho com pessoas competentes porque eu não tenho medo de competência. Eu não quero, do meu lado, eu só não quero incompetente. Então, a reunião de profissionais competentes ajuda demais que você formule uma campanha que seja interessante. Mas é nítido a sua, digamos, eu vou usar um termo que até está errado, a sua coloração em tudo que se vê. É porque eu sou coordenador. Uma pessoa, eu sou o coordenador de marketing da campanha, mas eu sou também um criador da campanha. Para encerrar, não há uma peça da campanha que vá ao ar sem você ver. Que eu tenha visto, participado ou até alterado. Alexandre, para 2024, o que é que você vê para Natal? Bom, Natal tem um prefeito, Álvaro Dias, que
chegou em 2000, com a renúncia de Carlos Eduardo em 2018. Também você fez a campanha dele. Fiz a campanha dele em 2020. Foi uma campanha onde Álvaro enfrentou 14 candidatos. E num momento de pandemia, né? E venceu a eleição e tal. Então, ele tem uma administração bem avaliada. Recentemente saiu uma pesquisa que não deu esse resultado. Foi a primeira em todo o mandato dele. Acho que é uma questão momentânea, inclusive. Mas Álvaro terá um candidato. O prefeito de Natal terá um candidato. Até para poder se viabilizar. Se será um político que já está aí, como é que se diz, se colocando como pré-candidato, eu não sei. Ou se será uma pessoa que não está hoje na política. Isso aí não me pertence. Isso aí é uma questão política que, no momento oportuno, ele deverá dizer. A governadora Fátima, o seu sistema político, terá candidato. Esse já está até anunciado. A deputada Natália Benevides. Aliás, não houve oportunidade, porque a governadora Fátima, a gente tem de fazer os registros das coisas. Eu tenho uma mania, Rubinho. Eu adoro inteligência. Onde ela acontece. Eu reconheço. E é preciso dizer que a governadora Fátima, eu não estou aqui analisando o governo dela. Estou analisando esse momento da eleição de 2022, que ela foi, ou por assessoria, ou por ela própria, ela foi cirúrgica, porque ela deixou a eleição como ela gostaria mesmo. WO. O WO. Com todo respeito ao candidato Fábio Dantas, né, foi um candidato, se esforçou e representou uma parcela, mas ele não tinha a força política e ele não conquistou durante a eleição um capital eleitoral que pudesse fazer sequer um receio à governadora Fábio. Não teve nenhum coceirinha. Não houve isso. Então, esse sistema que está hoje no governo do Estado e no governo federal terá uma candidata e está mais ou menos anunciado que é a deputada Natália Bonavides. Aliás, é outra perspicácia política da governadora. No carnaval desse ano, ela circulou, como circula sempre nesses eventos, mas ela fez questão absoluta de tornar ali a confirmação de que Natália era a sua pré-candidata a prefeito. Na minha opinião, não foi para favorecer Natália naquela ocasião. Foi para avisar. Foi para avisar a Carlos Eduardo e a Rafael Mota, dois que gostariam de ter o apoio dela para prefeito, que eles não teriam. Tanto que Carlos Eduardo foi pro PSD. Né? Ela ali mesmo disse, olha, nenhum. Não se meta a besta não, que minha candidata é Natália. E o ex-prefeito Carlos Eduardo se anuncia como possivelmente, ele não declarou que é porque é pré-candidato, mas ele possivelmente será pré-candidato. O ex-presidente da Câmara Municipal, que é deputado federal, Paulinho Freire, também fala. Carlos Eduardo com agravante de ter vindo de 2 derrotas, né? Bom, ele teve, de fato, a eleição, a derrota para senador e para governador e depois para senador. Mas inegável que ele tem um capital político em Natal. Tem. Né? Natal. Se bem que ganhou de Natal por 90 mil votos em 2018 e 3 mil votos em 2022. Aí são momentos distintos, composições distintas. Não é? Então, o Natal, o que eu sei mesmo é que se a campanha fosse hoje, parece que há uma certa chuva de candidatos. Porque também há o ex-deputado Rafael Mota que deixa transparecer que pode ser candidato. Então, só aí você tem 5 nomes da política. Pergunta que eu coloquei, a resposta que eu coloquei no começo, eu não sei se o prefeito Álvaro Dias vai escolher um desses 5, vai lançar um 6º político ou vai lançar alguém que não é. Hoje ainda é uma pessoa política. Então, é difícil você dizer 1 ano e pouco antes o que é que vai acontecer de fato. O que eu espero que aconteça mesmo é que eu participe do processo. Oh, meu Deus. Claro. Alexandre, muito obrigado, cara, de coração mesmo, por ter vindo aqui, ter essa conversa tão interessante, tão bacana. E o Tirando a Limpo lhe agradece, se engrandece por você estar aqui. Você é uma pessoa diferenciada no que faz, é um vitorioso, e por isso que eu quis começar com um pé quente, com o pé direito. Muito obrigado. Rubinho, eu aqui agradeço essa oportunidade que você me dá para a gente conversar aí com seus telespectadores, né? Que a partir de hoje vão... Tomara que eles apareçam. Eles estejam lá, assim, eles vão aparecer e certamente você terá grandes conversas daqui para frente, né? Então é uma alegria, e é uma alegria sempre falar
da vida. A gente não teve tempo para falar de outros ângulos da vida, mas falar Mas da você vida. volta, Mas falar da vida profissional, tudo é sempre uma coisa interessante e eu fico muito feliz, né? E desejo pleno sucesso ao Tirando a Limpo. Obrigado, meus amigos. Um grande abraço, obrigado pela atenção e voltaremos a um novo programa em breve. Valeu!